Bom dia, pessoal. Bom, hoje vou passar para vocês uma palestra a respeito de APR, Análise Preliminar de Risco, tá? Eu montei essa palestra aqui porque devido a várias fiscalizações que eu fiz aí, devido ao escopo de trabalho, né, que eu trabalho no gerenciamento e fiscalização de obras, eu pude perceber aí que não existe um padrão único aí para o documento, o modelo em si da APR, né? Você pega modelos de APR muito inconsistentes, faltando diversas informações básicas, quando na verdade, às vezes você chega num outro canteiro, você pega uma APR muito complexa, né? E eu tenho uma opinião bem própria, bem particular minha a respeito das documentações. Eu acho que ela não pode ser nem muito simples e nem muito complexa, tá? E é por isso que eu fiz que eu desenvolvi essa palestra para vocês, onde aqui eu vou explicar para vocês um modelinho padrão, até que eu fiz para uma obra para que eles pudessem utilizar, já que lá eles não tinham nem modelo de APR, tá? Lembrando para vocês, tá, que o que eu vou passar aqui é uma opinião particular minha, né? O intuito do canal aqui não é ficar lendo norma e passando para vocês, isso aí você já tem na escola. O intuito do canal aqui é um bate-papo, tá? É passar o que acontece na prática no canteiro. Pode ser que às vezes eu não consiga fazer isso, mas o intuito é esse, tá? É fazer uma palestra para que você que está estudando segurança, está se formando agora ou vai ser o seu primeiro emprego, você tenha uma noção do que o que acontece no canteiro de obras, né? Porque tudo que está escrito no papel é muito bonito, mas na prática a gente sabe que não é bem assim que acontece, tá? Bom, um ponto que eu escuto, que já escutei diversas vezes aí nas fiscalizações de obras, é quando o profissional chega para mim e fala assim: pô, mas aonde está escrito que tem que fazer APR para essa atividade? Né? Sempre você encontra uma certa resistência por parte de péssimos profissionais na área que ficam querendo debater com você aonde está escrito que tem que fazer isso, qual é a norma que fala que tem que fazer assim, né? Qual é a norma que fala que a minha APR está errada. Pessoal, uma coisa que eu vou falar para vocês, tá? Que eu escuto muito também e que eu não concordo. Tá? O profissional entra na empresa, você identifica que aquele processo ali ele é muito antiquado, ele está errado, tá? Mas a maioria dos profissionais, não, eu entrei na empresa, já era feito assim, sempre foi feito assim, cara, é assim que tem que ser feito. Não, tá errado, cara. Se você entrou na empresa e você viu que o processo daquela empresa pode ser melhorado, pô, chama seu superior, chama o engenheiro de segurança, fala para ele: olha, isso aqui está errado, sempre foi feito assim, foi, mas vamos mudar, vamos atualizar isso aqui, né? Não é porque você chegou na empresa para trabalhar como técnico de segurança, você pegou lá uma PR toda inconsistente, aí seu chefe vira para você e fala: não, mas sempre foi feito assim. Tudo bem, sempre foi feito assim até a minha chegada. A partir do momento que eu cheguei, eu quero mudar, eu quero melhorar. Apresenta um modelo novo, né, para ele. Passa pelo seu superior: olha, o modelo que vocês têm aqui que sempre foi usado, pô, não contém informações importantes. Eu já fiz um modelinho novo, tá aqui, ó, já apresenta um modelo novo, entendeu? A pior coisa que tem é você chegar no canteiro para fiscalizar uma obra, você pegar um documento inconsistente e aí o profissional de segurança chega para você e fala assim: não, mas desde que eu entrei que é feito assim, sempre foi feito assim, desde que começou a obra foi feito assim, a empresa tem 20 anos, sempre foi feito assim. Meu, acabou, não interessa. Pode estão fazendo há 200 anos errado, vai continuar mais 200 errado? Não. Seja um profissional diferenciado, tá certo? Você chegou na empresa, verificou os modelos de documentações. Se você achar que está inconsistente, porra, faz um modelo novo, apresenta, tenta implantar, entendeu? Tenta melhorar o processo. Não seja um profissional como a maioria dos que estão por aí. Ele entra, recebe os modelos de APR, de PT, não questiona, entendeu? E quando alguém vai cobrá-lo, que o documento é inconsistente, aí ele passa para frente. Não, eu entrei e já era assim, não é minha culpa, entendeu? Então, procure melhorar, procure evoluir essas documentações da empresa que você vai trabalhar, se elas estiverem inconsistentes, entendeu? Bom, primeiramente eu vou colocar para vocês a definição da APR. Ela consiste num quê? Num planejamento prévio para você poder analisar o que vai ser feito, o ambiente de trabalho,
onde você vai fazer o levantamento de todos os riscos, o que o trabalhador pode fazer, o que ele não pode fazer. É um estudo, pessoal, tá? É um documento onde você vai elaborar, onde você vai detalhar essa tarefa, linkando todos os riscos, medidas de controle. Eu vou explicar bem mais, vou ser bem mais específico aqui, mais à frente da palestra. E se vocês puderem perceber aqui, eu grifei aqui, ó, coloquei em amarelo, antes da execução da tarefa, tá certo? A gente chega na frente de obra, tá todo mundo trabalhando e o cara tá fazendo a PR ainda. Porra, tá errado, pessoal. Tá? É antes do início da atividade. Primeiro se faz um estudo, se faz um levantamento, depois que a PR é feita, que os profissionais são instruídos, aí é que vai iniciar a atividade, tá certo? Bom, aí, rebatendo, né, aquilo que eu sempre escuto aí de alguns péssimos profissionais de aonde está escrito que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo. Eu citei alguns itens de várias normas regulamentadoras onde ela cita para nós a elaboração dessa PR. Como por exemplo, a NR12, que é de máquinas e equipamentos, o item 12.130. Devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir de análise de risco. Entendeu? Ela cita aqui, ó, tem que ter uma documentação mínima de segurança para estudar ali o ambiente de trabalho e aquela atividade que vai ser executada. O item 35.4.5, NR35, todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Todo trabalho em altura, acima de 2 metros, tem que ter a PR. Entendeu? A norma já cita aqui para nós. Tá? Outro item da norma, NR10, tá? Procedimentos de trabalho. Os serviços e instalações elétricas devem ser planejados, realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, padronizados com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, que é o que a gente acabou de falar aqui. Item 10.11.3, os procedimentos de trabalho devem conter no mínimo objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências, responsabilidades, descrições gerais, medidas de controle, orientações finais, né? A NR10 também traz para nós aqui, ó, itens a respeito da análise de risco, das permissões de trabalho. Outro item, o 10.11.4, ele diz que todo procedimento de trabalho que é feito, esse estudo, né, dessa análise de risco para desenvolver a PR, ela tem que ser feita pelo SESMIT quando houver. Tem que ser um profissional de segurança, um técnico, um engenheiro. Não é qualquer um que vai chegar lá e vai fazer uma PR. Tem que ser um profissional que tenha capacitação para fazer isso. Entendeu? Que ele tenha estudado as normas regulamentadoras. Por mais que um mestre, um encarregado, ele cuide ali da parte de segurança, ele não é um profissional técnico para elaborar um documento desse. Entendeu? Continuando aqui, a NR35, quando ela diz para nós que todas as atividades em altura têm que ser precedidas de análise de risco, ela fala também aqui o que a PR deve conter, o mínimo que a PR deve conter. Ela deve conter detalhamento da atividade, profissionais envolvidos na atividade, os riscos, as medidas de controle, quais são as ferramentas que serão utilizadas, as proibições, entendeu? O período da atividade, as recomendações. Ela dá uma série de tópicos que são obrigatórios para ter numa análise de risco de trabalho em altura, que a gente segue para as outras atividades também. Você não vai fazer uma PR de um jeito para uma atividade, uma PR de outro jeito para outra, não. Você vai fazer um modelo padrão com todas essas informações importantes, aonde você vai usar esse documento para todas as atividades do campo, tá? Que precisem da análise preliminar de risco, tá? Bom, aqui pessoal, eu vou começar a passar para vocês. Esse aqui é um modelinho de APR, tá, que eu fiz para uma empresa que não tinha esse modelo em campo, tá? Até um agradecimento aí a Claudinha, a Juliana aí, que passaram para mim, né, algumas APRs muito bacanas aí, né? Porque a segurança do trabalho é contatos, pessoal, tá? Você que está estudando, que está entrando na área agora, você tem que ter contatos. É um ajudando o outro, tá? Ninguém sabe tudo, né? Uma hora você vai ser cobrado de alguma situação que você não sabe e vai te apertar, entendeu? Então é a hora onde você vai ligar para um amigo. Muitas vezes ele já passou por aquela experiência, vai poder te ajudar. Cara, ninguém sabe tudo, tá? Bom, aqui pessoal,
tá? Eu o primeiro item, tá? Da nossa PR aqui, para vocês terem uma ideia do que é esse documento, para quem nunca viu, tá aqui, ó, descrição da atividade, é o detalhamento da atividade, onde eu vou detalhar passo a passo o que vai ser feito. E cada passo do que vai ser feito vai ter um risco específico, uma medida de controle específica, tá? Não é descrever tudo, a atividade inteira, não. Você vai pegar preparação dos trabalhadores em campo, sinalização da área, você vai detalhar essa atividade passo a passo, tá? Você pega o mestre, você pega o encarregado, eles vão te auxiliar, eles vão te descrever o que vai ser feito nessa atividade, para que você possa escrever aqui, ó, passo a passo, e identificando todos os riscos que cada passo desse daqui tem, tá? Aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma linha dessa daqui de uma atividade, para vocês poderem entender o que eu estou falando, para quem nunca viu esse documento. Então lá, detalhamento da atividade, execução de bandeja de proteção coletiva, tá? Vamos imaginar que essa PR aqui, ela é para o pessoal que vai executar a construção da bandeja, tá? na edificação que está sendo construída. Então tá aqui, descrição da atividade. Aí eu vou colocar aqui, ó, execução da bandeja de proteção coletiva. Tá certo? Bom, próximo passo que tem que ter na PR. Profissionais envolvidos na atividade. Então tá aqui, ó, o cargo. Então eu vou listar aqui, ó, todos os profissionais que estão incluídos nessa atividade. No caso aqui vai ser o carpinteiro, o encarregado, o mestre e o ajudante. Esses são os profissionais que estão envolvidos nessa atividade. Então eu vou descrever aqui. Bom, próximo passo, eu vou colocar qual é o agente de risco daquela atividade. Então eu coloquei aqui, quais são os agentes físicos, químicos, biológicos de acidente. Então aqui eu vou o exemplo, na primeira linha eu vou colocar aqui, ó, agente físico. Tá? Então eu tenho a descrição da atividade, o cargo dos profissionais que vão elaborar essa atividade e o primeiro risco aqui, o primeiro agente, né, não o risco, o primeiro agente do risco, eu coloquei o físico. Tá? Próximo passo é identificar qual é o risco, né? Já que eu coloquei lá o agente físico. O risco, que é a fonte, né? Radiação solar. Tá? É o primeiro, aí eu vou colocar aqui, radiação solar. Qual é o perigo dessa radiação solar? A curto prazo, queimaduras de sol. A longo prazo, envelhecimento precoce da pele e até câncer de pele. Tá? Então, o perigo é o dano. Tá certo? Isso daqui é uma linha. Tá? Estou montando esse esqueminha aqui para vocês verem como que vocês vão fazer passo a passo a APR. Tá? Nessa atividade de bandejamento tem vários riscos. Né? Vai ter risco de acidente, vai ter risco de queda, entendeu? Vários acidentes. Eu estou especificando para vocês a primeira linha, para vocês entenderem passo a passo como funciona. Então, descrição da atividade, a realização da bandeja, cargo, carpinteiro, ajudante, encarregado, mestre, risco, físico, qual é o perigo, que é a fonte, qual é o perigo desse risco, radiação solar, que nós colocamos lá, qual é o risco, radiação solar, qual é o perigo, a curto prazo, queimaduras de sol e a longo prazo, envelhecimento da pele. Entendeu? É passo a passo, você vai montando a sua PR. Tá? Próximo, medidas de controle. Quais são as medidas de controle que você vai ter nessa atividade para neutralizar esse risco e esse perigo? A utilização obrigatória dos EPIs. Tá? É as medidas de controle que eu vou ter nessa atividade. Tá? Qual é o responsável pela elaboração e implementação da atividade? Eu tenho que ter um responsável, tá? Que vai dizer para mim que ele foi quem executou e elaborou essa APR. Tá? Ele vai ser responsável por orientar os trabalhadores e para fiscalizar para que esses trabalhadores sigam as orientações da PR. Então aqui, ó, lá no cabeçalho da minha PR está o engenheiro responsável da obra, encarregado da equipe responsável, tá? E o técnico de segurança responsável. Na última folha lá, tá? Que é essa partezinha de baixo aqui, ó, é aonde eles vão assinar e carimbar, tá certo? E colocar a data, tá? que foi elaborada essa PR. Tá? Sem a assinatura
e dos responsáveis pela elaboração e implementação, esse documento aqui não tem validade, porque se acontecer um acidente, quem foi o responsável? Então, antes de começar a atividade, tá, esses locais aqui tem que estar preenchidos e tem que estar assinados aqui. Bom, próximo passo, descrição das máquinas e equipamentos que serão utilizadas, tá? Que é nosso campo aqui, ó, nosso cabeçalho na nossa APR. Isso daqui é muito importante, pessoal, tá? Eu já pude acompanhar a investigação de acidente fatal, onde o engenheiro de segurança e o técnico de segurança se enrolaram porque nas ferramentas eles colocaram etc. Tá? E aconteceu um acidente devido ao uso de uma ferramenta indevida. Tá certo? Tomem cuidado com isso daí. Aí depois você vai investigar o acidente, aí os responsáveis da APR falam para você: não, o trabalhador se acidentou porque ele usou uma régua de alumínio que ele não estava autorizado a usar porque tinha uma rede elétrica próxima. Aí você pega a APR e tá lá nas ferramentas etc. Tá? Pra mim, no meu entendimento, se você colocou etc, entendeu? A régua de alumínio está englobada junto. Então, tomem cuidado com isso daí. Se vocês perceberem na análise de risco, na análise do ambiente de trabalho, que existe um risco específico, alguma ferramenta, algum objeto que esse trabalhador não pode utilizar, tá? Jamais coloque a palavra etc. Todas que houver necessidade, né? Você tem que discriminar as ferramentas e os equipamentos que vão ser utilizados. Tá? A APR não é um documento que você vai fazer ali diariamente, tá? Que não é pastel que você fritou lá e sai na hora. Cara, a APR é um planejamento, é uma análise. Você vai fazer uma análise de risco ali, tá? Então evitem a palavra etc. Bom, próximo passo, as proibições, tá? Então, continuando aqui a coluna da nossa APR, próximo passo seria as proibições. Qual é a proibição que esse trabalhador tem naquele risco físico que é naquele agente físico onde o risco é radiação solar e o perigo é câncer de pele, envelhecimento precoce, tá? As proibições é não permitir o acesso de pessoas não autorizadas na área de trabalho e realizar atividade sem o uso do protetor solar, tá? Isso é uma proibição. Para essa linha aqui da nossa PR, onde nós estamos falando de radiação não ionizante, né, risco de sol, né, de insolação, de câncer de pele, qual é a proibição desse trabalhador? Trabalhar sem o uso do protetor solar, tá? Então vocês podem ver que nós estamos preenchendo todas as colunas aqui de acordo com o risco e com o perigo que foi levantado. Bom, próximo passo, medidas de segurança recomendadas. Tá? Usar protetor solar quando estiver exposto ao sol, né, numa área aberta. Então, essas são as medidas de segurança recomendadas. Aí você pegar esse trabalhador e falar para ele, ó, para você trabalhar aqui, ó, numa área a céu aberto, né, onde você vai às vezes ficar o dia todo trabalhando, as 8 horas de trabalho, né, sob o sol, você tem que usar o protetor solar. Isso daí seria uma medida de segurança recomendada. Vocês puderam perceber, pessoal, que a APR é bem simples, cara. Tá bem simples. Eu chego em obras aí que nem isso daqui é feito. Porra, o cara me faz uma descrição da atividade ali genérica, tem lá o risco, o perigo e a medida de controle só, não tem mais nada. Entendeu? Vocês puderam perceber que fazer uma PRzinha bacana não é difícil, cara, é simples. Entendeu? Tá? Você não precisa inventar muita coisa, não. Bom, outro item obrigatório, tá? Que inclusive são citados lá em diversas NRs, é o período da atividade. Você tem que descrever o período da atividade aqui, ó, data de emissão, tá? E a validade. A norma ela não especifica para nós qual é o período máximo de validade da APR, tá? Eu oriento, tá? Eu particularmente, quando tenho essa autonomia, de que a APR ela seja renovada mensalmente, tá? Por quê? Porque se você não renova a APR mensal, o cara faz essa APR lá uma vez lá quando começa a atividade, uma atividade, por exemplo, de 6 meses, tá? E esquece aquela APR, os trabalhadores nem lembram mais o que está na APR, mudam-se aí os trabalhadores, ninguém mais assina a APR não é discutida. Então,
Eu particularmente, eu oriento para que todo mês essas APRs sejam renovadas, tá? Não deixem passar mais do que um mês, mesmo que a atividade é a mesma, os riscos são os mesmos, mensalmente renovar essa APR, fazer todo mundo assinar a APR de novo, passar aquela orientação para os trabalhadores novamente, tá? Eu particularmente penso dessa forma. Tem lugar que não, tem lugar que pega a APR, enquanto não mudar o escopo ali da atividade, segue a mesma APR, tá? Outra coisa importante, o total das páginas, né? Principalmente para você que vai fazer fiscalização, existe muita gente de má fé, né? O cara pega a página onde os trabalhadores assinam ali, tomando conhecimento dos riscos, e aí ele faz uma APR nova lá, a hora que você chega no canteiro ele pega aquela página da APR antiga, coloca na nova, sabe? É complicado. Então é muito importante que você exija também o total das páginas aqui, um de 10, 2 de 10, 3 de 10 e assim por diante, tá? Para você poder conferir se todas as páginas da APR correspondem ali à documentação que ele está te apresentando. Bom, um passo muito importante, registro dos profissionais envolvidos na atividade, tá? Infelizmente hoje, tá, a APR se tornou uns minutos de autógrafo dos trabalhadores. Simplesmente o técnico vai lá, entrega para os trabalhadores, eles assinam de qualquer jeito, entendeu? Nem sabe o que eles estão assinando, tá? Meu, a gente tem que mudar isso daí, cara, entendeu? A APR não é pra isso, cara, sabe? Eu fico chateado quando às vezes eu escuto de um profissional de segurança do trabalho: ah não, se acontecer um acidente ali, ó, pode ficar sossegado que todos assinaram a APR, nós estamos resguardados. Pessoal, pelo amor de Deus, cara, nós não estamos lá para isso. A partir do momento que o acidente aconteceu, é porque nosso trabalho falhou, né? A APR não foi feita para se colher autógrafo de funcionário e colocar numa gaveta, entendeu? A APR foi feita para se levantar os riscos, para orientar aqueles trabalhadores que vão executar aquela atividade. Então no momento da assinatura, pô, perde lá 10 minutos, explica o que esses trabalhadores estão assinando, passe para o trabalhador quais são as proteções, as proibições, as medidas de controle, como eles vão fazer a atividade de uma forma segura. Evitem que a APR seja simplesmente uns minutos de autógrafo, tá? Outra coisa, os caras me apresentam uma APR que eu não consigo nem ler o que está escrito na APR. Ah, João, Pedro. Que João? João do quê? Tem 10 João na obra. Quem que é esse João? Entendeu? Pô, o cara não sabe, muitas vezes o cara tem o primário, muitas vezes nem o primário tem, o cara não sabe escrever. Pô, você que é técnico de segurança, você já tem a relação dos trabalhadores que estão na obra. Quando você for imprimir a PR, já imprime já com o nome do pessoal, o pessoal só assina, entendeu? Se tiver alguém lá de fora que não está impresso, entendeu? Você, como técnico, você mesmo escreve o nome do cara lá com a sua letra e dá para o cara assinar. Eu preciso o quê? Você precisa ter uma APR. A APR é um documento oficial. No caso de um acidente, ela vai ser solicitada, ela tem que ser arquivada. Então, o nome e a função desses trabalhadores tem que estar de forma legível. Entendeu? Se o cara não sabe escrever, pô, você escreve pelo menos um nome para ele de forma legível, ele assina do lado. Entendeu? Mas tem que ser um nome legível, tem que ser um nome completo. Não pode ser João, Pedro, Maria. Porra, tem 15 João na obra, velho. Quem é o João que assinou essa APR? Entendeu? Então, se atentem a isso daí. Eu pego muita APR só com o primeiro nome. Quando você não consegue identificar o nome que está escrito, aí o cara chega pra você e fala assim: não, mas ele não sabe escrever. Cara, você que tem que escrever o nome dele, você é o técnico. Entendeu? Ele só assina. Entendeu? E parar com isso daí de ficar só a APR só coletando a assinatura. A APR não é pra isso. Entendeu? Tá, bom, aqui pessoal, tá, eu não vou explicar, eu só vou comentar essa parte aqui da PR, tá, porque aqui eu tenho uma opinião diferente. A grande maioria das APRs você pode pegar, ela vai ter probabilidade, gravidade, nível de risco, né, são esses números aqui, ó, tá, você vai preencher esses números de acordo com uma tabelinha, tá, que você vai ter como referência, onde você vai fazer o cálculo e você vai calcular a gravidade, probabilidade, né? A maioria das empresas tem isso daqui na APR, tá? Eu particularmente,
tá? Acho que o que acontece? Hoje a segurança do trabalho, ela tá ficando burocrática, ela tá perdendo a sua função. A segurança do trabalho tá virando só documento, entendeu? Cara, eu não tô falando que isso daqui é errado nem que é certo. Eu acho que a APR, a principal função da APR é ela orientar o trabalhador. Peão de obra é complicado, você fala 200 vezes com o cara, é difícil pra gente conseguir conscientizar esses caras, esses trabalhadores, entendeu? A APR ela tem que estar na frente de trabalho, para qualquer dúvida que o encarregado tenha, que o trabalhador tenha, ele tem que pegar esse documento e tem que estar numa linguagem que ele entenda. Não adianta você fazer uma APR tecnicamente perfeita, só com referência técnica, o texto técnico. Aí o cara pega isso aqui, ó, probabilidade, gravidade. Meu, ele vai pegar isso aqui, ó, ele vai assinar, ele nem sabe o que ele está assinando, ele vai te entregar, ele nem vai olhar aquela PR na frente, porque está muito complicado o documento para eles. Por isso que eu falei, aquele modelinho que eu mostrei agora para vocês, não tem, eu tirei isso aqui. Porque eu percebi que isso aqui não funciona. Isso daí é bacana, é legal você olhar no documento, para mim que é técnico, porra, bacana, para um engenheiro é bacana, porra, muito legal esse documento. Agora, pro encarregado de obra, pro peão de obra, ele olha isso aqui, meu, ele não vai nem querer olhar, cara, entendeu? Sabe, tá travando muito, a APR não é para isso, a APR, a gente tem que conscientizar esse trabalhador, né, bater ali dia a dia nele, para que ele pegue a PR, ele leia a PR. Quando ele estiver executando a atividade, ele tire uma dúvida dele, que tem que estar ali na PR. Mas para que isso daí possa acontecer, a PR tem que estar numa linguagem fácil, tá? Tem que estar numa linguagem que esse pessoal entenda, tá? Que ele pegue aquele documento e esteja ali, sabe, as informações sejam feitas de forma simples, para que ele possa entender. O que adianta você fazer uma puta de uma PR, onde a principal pessoa que vai ser beneficiada com ela não entende o documento. Aí você pega uma PR dessa daqui, enfia na gaveta e guarda lá. Que função que ela teve? Resguardar os profissionais de segurança no caso de um acidente? Cara, eu discordo. A gente não está lá para isso. Então, por isso que eu não expliquei como é que faz o cálculo dessa parte aqui. Se você que é estudante que está se formando agora, pegar numa empresa uma PR dessa forma aqui, onde você tem que fazer os cálculos, você tem que colocar os números de probabilidade, gravidade, né, frequência, taxa de frequência. Existem várias apostilas no Google aí que, se você colocar, eles ensinam a passo a você preencher isso. Mas eu não coloquei aqui porque esse é o ponto de vista que eu quero passar para vocês. A parte prática da coisa, entendeu? Dessa forma aqui, eu acho que isso daqui mais atrapalha do que ajuda, entendeu? Nós temos que fazer com que a segurança do trabalho chegue no trabalhador, né? Que ele tenha interesse, né? Para que ele tenha, porque ele é o principal alvo nosso, tá? A APR, nós temos que conscientizar esses trabalhadores para que as APRs, elas são documentos que estão nas frentes de trabalho ali para servir de orientação para ele, tá? Nós temos que formar ali um modelo de APR de uma forma simples, fácil, prática, que eles entendam. Não adianta ficar fazendo uma APR desse jeito aqui, na minha opinião, tá? Cara, tá ficando muito complicado a segurança do trabalho, tá perdendo foco, eu acho, entendeu? Nós temos que parar de ficar fazendo papel, entendeu? A segurança do trabalho é campo, é lá, temos que conscientizar o trabalhador. Não adianta ficar fazendo pilha de papel no escritório, aí chega lá uma fiscalização, não, ó, eu tenho DDS, tenho PT, tenho APR, tenho 500 APR aqui, 300 permissões de trabalho, entendeu? Aí você chega na frente de trabalho e você pergunta para um trabalhador, você sabe o que é uma APR? O cara não sabe nem o que é uma APR, não sabe nem o que tem uma APR. Adiantou? Você tem uma puta numa APR dessa, assinada por todo mundo, sendo que o trabalhador, que é o alvo nosso na segurança do trabalho, não entende nada, ele não consegue entender o que ele está assinando, né? Ele olha aquilo, meu, porra, ele não tem nem interesse em olhar aquilo, porque é muito complicado. Então, essa é a principal ideia que eu queria passar nessa palestra de APR, entendeu? Pô, pessoal, vamos simplificar o documento, vamos fazer com que esse documento consiga atingir o trabalhador, que é o maior interessado. Vamos tentar colocar essas APRs nas frentes de trabalho e servir como referência para os encarregados. Para quando ele tem uma dúvida, pô, será que eu posso fazer isso aqui?
ele pega esse documento, tá? E ele tem a informação ali fácil, né, sendo escrito de uma forma que ele consiga entender, tá? Isso daí era a ideia que eu queria passar para vocês a respeito da APR, entendeu? Tá? Porque eu acho que, cara, tá burocratizando muito a segurança do trabalho, tá ficando muito papel, 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 e eu acho que tá perdendo foco, entendeu? É o que eu falei para vocês no início da palestra. Se você entrou para executar atividade de uma empresa, não é porque aquela empresa faz aquele procedimento há 50 anos que você vai ter que fazer aquele procedimento por mais 50 anos. Se você tem uma ideia de melhoria, pô, passe essa ideia para frente, tente mudar esses documentos, né? Se você acha que com a sua equipe, no local que você trabalha, uma APR com probabilidade, índice de eficácia, que os cálculos ela atende, porra, melhor ainda, bacana, é um documento muito mais completo. Agora, dependendo das frentes de trabalho que você tem, do local que você está, pô, não adianta você ter uma APR bacana que ninguém entende nada, entendeu? Você não pode fazer uma APR para o engenheiro e para o técnico, você tem que fazer uma APR para que os trabalhadores consigam ler esse documento e consigam tirar uma dúvida na frente de trabalho. Esse documento tem que ser um apoio para eles. Essa é a visão que eu tenho. Pode ser que alguém que esteja assistindo pense diferente, tá? Mas era essa daí a ideia que eu queria passar para vocês a respeito da APR, tá? Bom, eu fico por aqui. Estou aí terminando já a de espaço confinado. E para quem curte o trabalho aí, mande e-mail com elogios, críticas, sugestões, tá? Na medida do possível que eu puder responder, eu vou respondendo aí. Às vezes chega muita coisa e eu não consigo atender todo mundo, mas na medida do possível eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que tenha pelo menos plantado uma dúvida na cabeça de vocês, né? Para que vocês consigam pelo menos pensar um pouquinho nessa burocratização da segurança do trabalho, nessa papelada que virou segurança do trabalho, né? Perdendo o foco do campo para atingir o trabalhador, que é o que nos interessa, é a integridade do trabalhador, tá? Vamos fazer menos papel e vamos começar a pensar mais no trabalhador, tá certo? Fico por aqui, até a próxima, pessoal. Um abraço a todos.